Tite chegou ao Flamengo e com ele trouxe a confiança do torcedor rubro-negro, que andava um pouco escondida, né, depois desse 2023 até aqui, muito ruim. Fato é que o Tite ainda tem chance de ser campeão brasileiro. É óbvio que ele não pode ser cobrado por isso ao fim da temporada, mas digamos que o Flamengo, enquanto franco atirador, tem chance sim de título. Eu arrisco dizer que se o Flamengo vencer 10 dos próximos 12 jogos, a chance dele ser campeão é realmente grande, tá? Bem grande. Uma coisa que a gente falou bastante aqui no canal é que técnico no Flamengo não tem curva de aprendizagem. Todos acabam sendo trocados e o sucessor acaba cometendo os mesmos erros. E aí alguns inscritos pediram para eu falar um pouco sobre qual seria o meu time, de acordo com todos os erros cometidos na temporada e tudo aquilo que a gente já viu que não vai mais dar certo, pelo menos esse ano. Então o vídeo a seguir, ele vai refletir o que o Tite, na minha opinião, deveria fazer para não repetir erros de seus antecessores nessa temporada. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiqueira. Se você quer aprender sobre tática, você já tem por onde começar. O curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol está numa promoção imperdível, saindo por R$ 15 por mês. Isso mesmo, ou o curso inteiro de uma só vez por R$ 149. Gente, a promoção tá para acabar e você precisa aproveitar essa oportunidade de se inserir no meio de futebol. Para se inserir, precisa saber analisar, no mínimo, ou então você vai cometer as mesmas burradas que muita gente por aí comete, tá bom? Então aproveita, clica ali no link na descrição do vídeo. Sobre o time que a gente vai mostrar a seguir, eu quero deixar uma coisa muito clara. Esse time que eu estou sugerindo é um time para dar certo em 2023, começando na próxima quinta-feira e terminando daqui a 45 dias, basicamente, quando acaba a temporada. Não é um time de acordo com o que os caras já produziram um dia na vida ou de acordo com algum desempenho utópico que talvez você, na cabeça, imagine que alguém, algum técnico vai conseguir reativar como um passe de mágica. A grande verdade é que o hábito dos atletas e a regularidade deles é dada de acordo também com o desempenho regular dele nos treinamentos e o compromisso dele ao longo de toda a temporada. Mágica nenhuma vai acontecer nesse final. Então, partindo da premissa de que não há mágica, tem alguns caras que não podem jogar juntos mais nessa temporada e outros caras que não podem jogar em determinadas posições. Então, para começar, uma das minhas premissas foi Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique jogam apenas 2 simultaneamente, pelo menos de início. Por quê? Você já vai entender aqui no vídeo, mas basicamente a gente já falou muito sobre o quanto o Bruno Henrique é agressivo, ofensivo e ataca a área. E ele, de todos os caras que eu falei, é o que mais se justifica na temporada. Então não adianta colocar o Bruno Henrique na ponta para fazer ele marcar na segunda linha de meio e deixar a Gabigol e Arrascaeta, por exemplo, sem compromisso defensivo, porque acaba que os dois não vão conseguir entregar, pelo menos física e tecnicamente, muitas vezes, mas pelo menos fisicamente, não vão conseguir entregar isso, não vão conseguir fazer recomposição, vão sobrecarregar o Bruno Henrique vai entregar ofensivamente, mas defensivamente vai deixar buraco, que o Flamengo vai acabar sofrendo gols. Então o time que eu vou sugerir aqui, ele é sobretudo seguro defensivamente. Bom, vamos lá. Então vamos lá para o time. No gol é o Rossi, não tem jeito. Lateral direito Wesley, é lógico. Assim, não é hora de mudar nada nesse sentido. Coisas que deram certo na maior parte do tempo. Fabrício Bruno, Léo Pereira, sem muitos mistérios na defesa, muito também por falta de opção. Apesar do Fabrício ser um cara que traz dificuldade no momento com bola e o Léo Pereira ser tão irregular, eles são a melhor dupla do momento. Ayrton Lucas não tem outra opção, né? O Felipe Luiz é um jogador aí que jogou pouquíssimos jogos na temporada, não dá para confiar nele nesse momento, de forma alguma. Na frente da zaga, Pulgar é óbvio, e aí o segundo volante eu colocaria o Vitor Hugo. Ah, mas o Vitor Hugo está muito mal, concordo contigo, ele está muito mal, mas as coisas não são exatamente tão lineares dessa forma. O Vitor Hugo, além de tu não ter mais o Alan, porque está lesionado, e do Thiago Maia com a bola está numa situação de divórcio litigioso,
o Vitor Hugo, nos momentos que foi utilizado nessa função aí, nessa posição, ele foi muito bem. Quando o São Paulo começou a colocar ele para jogar mais aberto, foi que veio a derrocada no desempenho dele. E também tem um pouquinho de perseguição, lembrando que esse é o meu time que eu estou sugerindo para o Tite aqui, de acordo com tudo que eu analisei e acompanhei durante a temporada do Flamengo, tentando enquadrar o time de um modelo simplificado para que as coisas deem certo. Gente, Everton Ribeiro, aberto pela direita, ele e o Wesley têm ótima sinergia. O Mário Jorge trouxe isso e reencontrou isso, colocando o Wesley para atacar mais esse espaço por dentro aqui, que o Wesley acabou conseguindo encaixar bem, trazendo o Everton mais para a linha lateral aqui quase, durante algumas fases da construção, e eles também sabendo se alternar legal isso. Na meia, Gerson. Bom, gente, talvez esse aqui seja o ponto mais polêmico. O Gerson, em 2023, jogou muito bem quando escalado, ou como meia ou como ponta esquerda. E jogou muito mal quando escalado como segundo volante. O Gerson não pode nunca mais ser segundo volante? Talvez possa, gente. Pode o Tite talvez fazer um trabalho que o JJ fez e conseguir buscar essa intensidade sem a bola para o Gerson. O fato é que, desde a ida dele para o Olympique de Marseille, onde lá o Sampaoli aproveitou muito ele mais ofensivamente, até mais pelo lado esquerdo, o Gerson tem sido um cara excepcional por ali, e esse talvez seja o grande legado do trabalho do Sampaoli, que ele próprio não conseguiu aproveitar, o que é bizarro. Quando o Bruno Henrique chega, ele acaba bagunçando ali o posicionamento do Gerson, chega da lesão, acaba bagunçando o posicionamento do Gerson, e apesar deles terem tido os melhores momentos da temporada jogando juntos, ele desfaz essa dupla. Bruno Henrique, pelo lado esquerdo, junto com o Pedro. O Arrascaeta, gente, ele não consegue fisicamente aguentar a intensidade de 90 minutos. Não tem porquê eu, que quero ser campeão brasileiro, ter uma capitania hereditária ali, de ter que escalar um cara, porque o cara ele é um craque que não consegue entregar a intensidade, não vai me ajudar no trabalho sem a bola, e o jogo, quando inicia, ele é muito pegado. Agora, o futebol ele prevê 5 alterações, não é mais um jogo de 11 atletas, mas um jogo de 16 atletas, onde você pode, a partir de determinado momento, lançar mão de um ou de outro, e especialmente quando o time adversário baixa a intensidade, você colocar um Arrasca para jogar 30 minutos, 45 minutos, numa intensidade maior, que ele não vai conseguir entregar de início, pegando uma defesa numa intensidade menor, talvez você vai ter mais ganho com ele do que você está tendo. Um dos exemplos foi o jogo contra o Corinthians, quando o Arrascaeta entrou mesmo no segundo tempo e não conseguiu fazer diferença nenhuma. Com o Gabriel também a mesma coisa. De acordo com o Gabriel, gente, não faz sentido ter que escalar na péssima fase que ele está, e a péssima fase que ele está não pode ser atribuída só ao Sampaoli, nem ao Sampaoli, já estava mal também com o Vitor Pereira, a última temporada, apesar do gol do título, dele também não foi boa no aspecto geral, então não adianta você querer colocar o Gabriel agora para ser recuperado. Recupera o Gabriel na pré-temporada, recupera o Gabriel saindo do banco, trazendo ao Flamengo poder de decisão quando ele sair do banco, e vai trabalhando ele para voltar em breve aí, se ele tiver esse interesse, essa vontade. Gente, esse seria o meu time titular, pensando em agora. E quais seriam os movimentos desse time? Bom, na saída de bola, a saída com os 4 homens, muito apoio na saída de bola, então linha de passe aberta para 3 jogadores no meio de campo, então Pulgar, Gerson e Vitor Hugo sempre abertos aqui, além dos pontas, então muito apoio para sair nessa construção. O Wesley tendo uma função muito mais ofensiva ali do que o Ayrton, muito porque esse lado esquerdo tem o Gerson para cair por ali, além do Bruno Henrique. O Pulgar trabalhando no meio dos zagueiros no momento de uma segunda fase de construção, com o Gerson mais aberto pela esquerda e o Bruno Henrique como uma dupla de ataque com o Pedro. O Bruno Henrique não como um ponta, mas como uma dupla de ataque no meio, um cara que sai muito em diagonal, que é o movimento que ele mais gosta de fazer quando o time está com a bola. Dá para usar o Ayrton Lucas na profundidade, deixando o Vitor Hugo fazendo a cobertura ofensiva dele, tá? E no momento sem bola, esse time vai defender em 2 linhas de 4. Nenhum desses 2 caras aqui são caras, Gerson e Everton Ribeiro. O Gerson tendo que defender mais à esquerda.
o Ribeiro tendo que defender mais à direita. Nenhum dos dois caras são caras de entrar o tempo inteiro na área, de fazer grandes deslocamentos, deixar muito espaço nas costas. Os dois têm muita noção de marcação. O Gerson, inclusive, é volante, né? Ou era volante em algum momento da carreira. E o Ribeiro sempre foi muito bem no momento sem bola, continua muito bem no momento sem bola. Esse time sofreria poucos gols e ele faria muitos gols, porque os caras que estão ali têm muita qualidade e é realmente quem melhor desempenhou nessas funções nessa temporada. Ah, mas eu te garanto que o Arrasca está melhor. Eu te garanto que o Arrasca tem chance e tem condição de jogar numa alta intensidade. Ele está curado para jogar o fim da temporada. Bom, se você me diz que o Arrasca está curado, então ele tem que jogar. E aí eu tiraria o Pedro, começaria já com o Gerson mais aberto pelo lado esquerdo, Bruno Henrique como uma espécie de atacante isolado, o mesmo time no restante das posições, só que aí, ao longo das construções, o Arrascaeta funcionaria como uma espécie de falso 9, um segundo atacante, para colocar o Bruno Henrique mais ali do lado esquerdo, concentrando as jogadas de força, junto com o Vitor Hugo, o Gerson, o Ayrton Lucas no momento ofensivo, e o Arrasca e o Everton muito próximos, com o Arrasca dando os apoios ali para que o time suba, também atuando como uma espécie de falso 9, mas não exatamente um falso 9, mas um atacante de apoio ali, capaz de fazer os apoios. E aí, no momento sem bola, sobraria Bruno Henrique e Arrascaeta, e a mesma história. Manteria-se de um lado o Gerson, do outro lado o Everton Ribeiro. A escalação desse time não é só por conta da fase ofensiva. Na verdade, a fase ofensiva foi o que eu menos observei. O Flamengo, para ser superior aos adversários, ele precisa especialmente conceder menos gols. É um time que tem concedido muitos gols e que tem demonstrado pouco compromisso sem a bola e pouca preparação física para entregar esse compromisso sem a bola. Não adianta seguir com a utopia daqueles caras intocáveis, das capitanias hereditárias, porque esses caras, eles precisam ser recuperados não só na parte física e técnica, como também o coletivo vai demandar tempo para comportá-los novamente. É óbvio que isso é possível, só que isso é simplesmente não indicado no momento atual de querer ganhar o brasileiro. Bom, mas o Tite está aí para jogar 2024. Então vamos lá. Então, se a ideia é que o Tite esteja agora armando o time de 2024, aí o resto do campeonato vai ser treino, e já que vai ser treino, aí tenta encaixar todo mundo, os 4, os 5 juntos, tenta encaixar todo mundo. Só acho que vai ser perda de tempo mais uma vez, porque os anteriores já tentaram isso. Se é para fazer isso essa temporada, você está rifando mais um campeonato, e um campeonato que pode estar querendo sorrir para o Flamengo, uma vez que o Botafogo segue muito irregular, apesar da vitória contra um Fluminense ali de ressaca da classificação da Copa Libertadores. Então, na minha opinião, erros que o Tite não pode cometer: colocar o Gerson de segundo volante, colocar o Bruno Henrique de ponta e dar responsabilidade defensiva para tentar justificar Gabigol e Pedro junto, ou para tentar justificar Arrascaeta, Gabigol juntos e o Bruno Henrique lá, que é o cara que mais entrega, tendo mais obrigação defensiva. Gente, o Arrasca sempre teve obrigações defensivas, até a época que chegou o Paulo Souza. Nessa época, talvez tenha coincidido com a descoberta da pubalgia do Arrascaeta, e desde então, para ele jogar, ele precisa estar liberado do trabalho defensivo. Na seleção uruguaia, isso não é bem assim, mas a grande verdade é que em qualquer dos lugares ele não aguenta a intensidade de 90 minutos. Eu não tenho por que iniciar um jogo com um jogador que não aguenta essa intensidade, por mais ídolo ou craque que ele seja. Você pode utilizá-lo dentro de um contexto favorável a ele, e é assim em qualquer lugar do mundo. Não adianta você querer esperar resultados diferentes com as mesmas atitudes. Atitudes iguais geram resultados iguais. Atitudes diferentes geram resultados diferentes, tá bom? Então, aproveita, se inscreve aí no curso Explorando o Jogo, deixa o teu like no vídeo, se inscreve, não se esqueça de ativar o sino de notificação, o canal está abaixo da média nesse tipo de visualização após notificação. E eu fui.